Olá, camaradas! Aqui é a Maria. Hoje nós não vamos apenas reagir a uma notícia, nós vamos abrir um inquérito. O que vocês estão vendo na tela não é apenas a fundação de um novo partido político no Brasil, o Partido do MBL. É a confissão de um crime premeditado contra a soberania popular. Eu recebi este dossiê que chamamos de Inquérito Sicário 0600684. E o que encontramos nas entrelinhas desse documento é a prova definitiva de como a classe dominante brasileira opera quando sente que está perdendo o controle da narrativa. O título deste slide é Capitalismo com Rosto Humano S.A. E não é por acaso. O que estamos analisando hoje é a tentativa de transformar a política nacional em uma sociedade anônima. Olhem bem para a estética desse partido missão. Tudo nele grita eficiência, modernidade, limpeza. Mas como detetives da economia política, nossa primeira regra é: quando o discurso é muito cheiroso, é porque ele está tentando cobrir o odor de algo podre nos alicerces. O projeto central que vamos desmontar hoje é a de que existe uma gestão acima das classes. Eles querem que você acredite que o Brasil é uma empresa mal administrada e não um palco de conflito distributivo. O veredito de culpado que vocês veem carimbado aí não é um julgamento moral precipitado, é uma conclusão técnica baseada no materialismo histórico. Culpado de quê? De tentar contrabandear a agenda mais cruel do capital financeiro, a austeridade, a precarização, o desmonte do Estado, embalada em uma caixa de presente bonita, com laço de fita e etiqueta de inovação. Ao longo deste vídeo, nós vamos fazer a análise forense desse estatuto. Vamos ver como palavras bonitas como liberdade e mérito são, na verdade, códigos para exploração e herança. Preparem-se, porque o que está em jogo aqui não é apenas um logo novo na urna eletrônica. É a tentativa da burguesia de criar um partido que funcione como um departamento de RH para o país inteiro, demitindo direitos e contratando precariedade. Vamos abrir o arquivo. Todo crime tem autor, e todo autor tem um endereço. Vamos perfilar o nosso suspeito. O nome oficial é Partido Missão, mas para nossa investigação, vamos chamá-lo pelo que ele realmente é, a Frente Parlamentar da Faria Lima. Olhem para o mapa. A sede administrativa não está numa periferia, não está num chão de fábrica, não está num assentamento rural. Está na Avenida Engenheiro Luiz Berrini. Para quem não conhece São Paulo, esse é o coração financeiro do país, o bunker de vidro e aço onde o capital especulativo decide se você vai ter emprego no ano que vem ou não. A afiliação de classe aqui é cristalina, burguesia esclarecida. O que isso significa? Diferente daquela burguesia truculenta, arcaica, que gosta de bravatas e violência explícita, a burguesia esclarecida, a fração do capital financeiro, prefere a dominação silenciosa. Eles não querem dar um golpe militar, eles querem dar um golpe contábil. Eles são os gestores, e essa palavra é a chave de tudo. Quando eles dizem que são gestores em busca de um CNPJ político, o que eles estão confessando? Que eles veem a política como um entrave. Para o capitalista da Berrini, a democracia é um custo de transação. Ter que negociar com sindicatos, ter que respeitar leis ambientais, ter que pagar impostos para sustentar o SUS, tudo isso na planilha de Excel deles aparece como ineficiência. Nós estamos lidando com um suspeito que usa terno italiano, fala inglês fluente e usa termos como stakeholders, cujo projeto de nação é transformar o Brasil numa grande fazenda de extração de valor, onde o povo é apenas um custo operacional a ser reduzido. Vamos analisar a cena do crime. O tempo e o espaço são fundamentais na análise materialista. A data, outubro de 2023 a novembro de 2025. O local, um Brasil pós-pandemia. Por que isso importa? Porque o crime perfeito depende da oportunidade perfeita. O clima econômico, descrito no slide, é de reorganização. Mas vamos traduzir isso. Nós saímos de uma pandemia global que devastou a renda da classe trabalhadora, aumentou a informalidade e mostrou a importância vital do SUS. Ao mesmo tempo, vimos a extrema-direita governar e causar o caos.
O capital, percebendo que a extrema-direita se tornou tóxica demais, instável demais para os negócios internacionais, precisa de uma troca de guarda. É aqui que entra o objetivo tático. O sistema precisa limpar a imagem. Eles precisam continuar as reformas neoliberais, aquelas que tiram o seu direito de se aposentar, que congelam o salário dos professores, que privatizam a água e a luz, mas não podem mais fazer isso com a cara da barbárie explícita. A barbárie precisa ser civilizada. A cena do crime é um país exausto. O trabalhador está cansado, endividado, desiludido com a polarização política, e é nessa ferida aberta que o suspeito insere a sua narrativa. Eles olham para o caos que o próprio neoliberalismo ajudou a criar e dizem: vejam, a culpa é da política, a culpa é da briga ideológica. Eles tentam apagar a memória recente, tentam apagar o fato de que foi justamente o desmonte do Estado que agravou a crise sanitária e econômica. Eles aproveitam a desorientação das massas para vender o veneno como se fosse o remédio. O Partido Missão nasce não para corrigir os erros do passado, mas para consolidar o projeto de precarização sobre uma nova embalagem, uma embalagem moderna. Eles querem normalizar a precarização. Querem que você olhe para o entregador de aplicativos sem direitos e diga: isso é o futuro, isso é empreendedorismo. Essa é a verdadeira cena do crime, a normalização da miséria sob o pretexto da modernidade. Senhoras e senhores do júri popular, apresento agora a acusação formal. O delito cometido pelo Partido Missão é o de fraude ideológica. O crime consiste em apresentar a agenda de classe do 1% mais rico, a burguesia financeira, os donos do agronegócio, os especuladores, como se fosse um projeto técnico de nação. Isso é a essência da ideologia burguesa, universalizar o interesse particular. Quando o dono de uma grande construtora diz: precisamos desburocratizar, ele está dizendo: preciso lucrar mais rápido, sem me preocupar com leis ambientais. Mas no estatuto do partido, isso vira destravar o Brasil. A acusação é grave porque visa desarmar a classe trabalhadora. Se você acredita que a economia é uma questão técnica, neutra, como consertar um carro, você entrega a chave do carro para o mecânico, o gestor, e vai dormir. Mas a economia não é um carro. A economia é um cabo de guerra. Se o lado de lá puxa a corda, mais lucro, o lado de cá cai na lama, menos salário. O prejuízo identificado no gráfico é claro. O proletariado, e aqui incluo você que trabalha em escritório, você que é uberizado, você servidor público, é quem paga a conta. O projeto deles envolve necessariamente a redução do valor da força de trabalho. Para que o ambiente de negócios melhore, para eles, o seu custo, salário e direitos tem que cair. Eles chamam isso de ajuste fiscal, de responsabilidade. Nós chamamos de transferência de renda dos pobres para os ricos. Cada vez que eles falam em corte de gastos, eles não estão cortando o juro da dívida que paga o banqueiro. Eles estão cortando a verba da farmácia popular. A acusação, portanto, é de roubo. Roubo de tempo de vida, roubo de segurança social e roubo de esperança de um futuro digno para a maioria, em nome do lucro de uma minoria minúscula que cabe num auditório da Faria Lima. Agora coloquem suas luvas, porque vamos mexer na parte suja. Como diriam em qualquer investigação séria, follow the money, siga o dinheiro. O artigo 51 do estatuto deles menciona a fundação. Aparentemente algo inofensivo, certo? Um centro de estudos. Errado. Na engenharia política moderna, as fundações partidárias são o grande duto de lavagem de interesses corporativos. O financiamento empresarial direto de campanhas foi proibido no Brasil, uma vitória parcial da sociedade. Mas o capital, como a água, sempre encontra uma fresta. A fundação permite que bancos, fundos de investimento e grandes corporações despejem recursos sob a rúbrica de apoio a projetos, cursos e seminários. É um duto legalizado para que o poder econômico compre a pauta do partido antes mesmo da eleição começar. Vejam um fluxo na tela. O dinheiro sai da Faria Lima,
bancos, financeiras e entra na fundação. A fundação formula as propostas técnicas, o partido, controlado pelo mesmo grupo, o Estatuto dá poder total ao presidente sobre a fundação, adota essas propostas como programa de governo. Quem lucra com esse ciclo? O capital financeiro. Os beneficiários diretos das privatizações que serão desenhadas nesses institutos, os beneficiários dos juros altos que serão justificados pelos estudos dessa fundação. É um circuito fechado. E notem o detalhe sórdido no rodapé do documento. O controle é centralizado. Não há democracia interna. Quem paga a banda escolhe a música. E a música que eles querem tocar é uma marcha fúnebre para a CLT. Esse mecanismo garante que não importa quem seja o candidato sorridente no cartaz, o programa econômico será sempre o mesmo. Austeridade para você, bonança para eles. A fundação é o cérebro que comanda o corpo. E esse cérebro é alimentado diretamente pelo dinheiro que deveria estar pagando impostos, mas está comprando influência. Todo golpe precisa de uma isca atraente. Ninguém toma veneno se o frasco tiver uma caveira. Você toma se estiver num frasco de remédio. A isca do Partido Missão é genial e perversa. Eles usam dois conceitos-chave: combate a privilégios e desenvolvimento. Vamos analisar o sentimento que eles exploram. O povo brasileiro está exausto. Existe uma exaustão real com a polarização, com a gritaria, com a sensação de que Brasília é uma ilha da fantasia. O trabalhador olha para o seu contra-cheque, olha para o preço da carne e sente raiva. O Partido Missão captura essa raiva legítima e a redireciona. Eles prometem uma terceira via. Dizem, não somos nem esquerda nem direita, somos para frente. Isso é a maior mentira da ciência política. Na luta de classes não existe frente. Ou você está do lado de quem trabalha ou do lado de quem explora. Quando eles se dizem isentos de ideologia, eles estão, na verdade, defendendo a ideologia dominante de forma tão pura que ela se torna invisível. A promessa de combater privilégios é o cavalo de Troia. Quando você, trabalhador, ouve isso, pensa nos supersalários de juízes ou na corrupção de políticos. Mas quando eles escrevem isso no estatuto, a caneta deles está mirando em outra coisa. Para eles, o fato de um professor ter estabilidade no emprego é um privilégio. O fato de um funcionário público ter aposentadoria integral é um privilégio. Eles usam a sua indignação contra a elite política para destruir a proteção social dos mais pobres. É uma prestidigitação retórica. Eles apontam para o político corrupto com uma mão, enquanto com a outra assinam a reforma que tira o seu auxílio-doença. A falsa esperança que eles vendem é a de que, se tirarmos os direitos de alguns, o Brasil vai crescer. A história mostra o contrário. Quando se retira direitos, a renda cai, o consumo cai e a única coisa que cresce é o lucro dos bancos. Chegamos agora ao choque de realidade. Vamos traduzir o economês liberal para o português da sobrevivência diária. A verdade nua e crua é que o projeto do Partido Missão é um projeto de austeridade seletiva. Austeridade para os de baixo, liberalização para os de cima. No slide, vemos a tradução econômica. Quando o Estatuto fala em modernizar a economia, o tradutor universal da luta de classes apita alerta vermelho. Modernizar, no dicionário neoliberal, significa otimizar a extração de mais-valia. Significa tornar a exploração do trabalho mais eficiente, sem as amarras da legislação. Eles falam em liberdade econômica, artigo 2, parágrafo 2º. Liberdade para quem? A liberdade da raposa no galinheiro é a morte das galinhas. A liberdade do capital de transitar sem fronteiras, de especular sem impostos, de demitir sem justa causa, é diametralmente oposta à sua liberdade de ter uma vida segura. O texto grifado no documento fala em economia liberal e estado de condição. Isso é código para estado mínimo social e estado máximo policial. Eles querem um estado que seja pequeno para dar remédio, mas gigante para reprimir greve. Eles querem um estado que não tenha dinheiro para habitação, mas tenha bilhões para pagar juros da dívida pública.
Essa é a realidade material. O projeto é transformar o Brasil numa plataforma de exportação de commodities e importação de produtos industrializados, com uma massa de trabalhadores baratos, sem sindicatos fortes, disponíveis para serem empreendedores de si mesmos, ou seja, escravos modernos sem senhor fixo, mas escravos da necessidade. Na balística forense, identificamos a arma usada para causar o dano. Neste caso, a arma é uma palavra. Uma única palavra carregada de séculos de mistificação. Liberal. Vejam como ela está manchada na tela. Não é sangue literal, é o sangue social. A palavra liberal é usada neste estatuto como um ácido para dissolver a consciência de classe. Eles sequestraram o conceito de liberdade. Historicamente, o liberalismo nasceu para defender a propriedade privada dos burgueses contra a monarquia. Hoje, ele serve para defender a propriedade privada dos super ricos contra a democracia de massas. Quando o Partido Missão se define como tendo caráter liberal, eles estão dizendo: nós acreditamos que o mercado é o organizador supremo da vida humana. Isso é uma sentença de morte para tudo que não dá lucro. Saúde pública não dá lucro imediato? Sucateia. Cultura popular não dá lucro? Corta a verba. Preservação ambiental atrapalha o lucro? Passa a boiada. A análise balística mostra que essa palavra serve para vender dominação como se fosse liberdade. Eles dizem para o jovem da periferia: seja liberal, seja livre, abra seu negócio, mas não dão crédito, não dão educação de qualidade, não dão infraestrutura. Eles dão apenas a liberdade de competir com tubarões estando amarrado. O termo liberal é a fachada de neutralidade técnica que esconde a brutalidade da escolha política. Eles usam essa palavra para que você tenha vergonha de defender seus direitos, porque se você defende a CLT, eles te chamam de atrasado, de antiliberal. É uma arma psicológica poderosa, desenhada para fazer a vítima concordar com o agressor. Vamos às provas documentais. Evidência A. O Estatuto fala repetidamente em combater o corporativismo e os privilégios. Mas o que eles consideram privilégio? A tradução sicária está aí na tela. Privilégio, para eles, é você ter férias remuneradas, é você ter um teto de jornada de trabalho, é você ter acesso gratuito a um transplante no SUS. Quando eles atacam os gastos obrigatórios do governo, eles estão atacando o dinheiro que mantém o posto de saúde do seu bairro aberto. Eles chamam direitos constitucionais, conquistados com muito suor e sangue de gerações anteriores, de amarras ao crescimento. Olhem para as imagens riscadas. A carteira de trabalho, a CLT, é o inimigo número 1 desse partido. Eles a veem como um custo insuportável. O sonho deles é um país de pejatinhas, onde o patrão não paga INSS, não paga FGTS, e se você ficar doente, o problema é inteiramente seu. A saúde e a educação públicas, representadas pelo hospital, entram na mira como serviços ineficientes, que devem ser passados para a iniciativa privada, as famosas organizações sociais ou privatizações diretas. Eles querem transformar direitos universais em mercadorias. Se você tem dinheiro, você compra saúde premium. Se não tem, você aceita o que sobrar da caridade pública, que será sucateada até o osso sob o pretexto de ajuste fiscal. Essa é a prova. O ataque deles não é contra os marajás, é contra a rede de proteção que impede que o trabalhador caia na miséria absoluta. A hipocrisia é o tributo que o vício paga à virtude. E aqui, a hipocrisia é monumental. Evidência B. Artigo 30 do Estatuto. Membros natos. Parece coisa de monarquia medieval, não é? Mas está num partido que se diz moderno. O Estatuto cria uma casta de 14 pessoas, os fundadores, que têm poder vitalício ou especial dentro da estrutura partidária. Eles pregam a meritocracia para você. Dizem que você tem que matar um leão por dia, que nada deve ser garantido, que estabilidade é coisa de preguiçoso. Mas para eles, para os donos do partido, para eles a regra é outra. Eles criam uma estabilidade blindada. Eles são natos. Não precisam ser eleitos pelas bases. Não precisam provar mérito contínuo. Eles são o poder. Isso revela a natureza autoritária da gestão burguesa. A democracia interna é um teatro.
Eles querem que você vote, participe, doe dinheiro, engaje nas redes sociais, mas as decisões reais, o controle da caneta, permanece blindado na mão de uma pequena oligarquia. Eles criticam a política tradicional e os caciques partidários, mas institucionalizam o caciquismo em seu próprio DNA jurídico. Uma casta de donos do partido com poder vitalício. Mas os privilegiados, claro, são vocês, que ousam querer 13º salário. A contradição salta aos olhos. A meritocracia é só para o andar de baixo. No andar de cima, o que vale é a propriedade e o controle hereditário do poder. Se você quer saber como alguém vai tratar o país, olhe como ele trata a sua própria casa. Evidência C. Artigo 73. As atividades de direção não geram vínculo de emprego. Isso é fascinante. O partido é tão comprometido com a destruição da CLT que nem os seus próprios dirigentes e assessores estão protegidos por ela. Eles aplicam a precarização dentro da própria estrutura. Isso serve a 2 propósitos. Primeiro, o ideológico, walk the talk. Eles vivem a precarização que pregam. Segundo, e mais importante, isso afasta a classe trabalhadora da política. Pense comigo, quem pode se dar ao luxo de ser dirigente partidário sem salário, sem vínculo, sem garantia? Apenas quem já é rico, apenas quem vive de renda, quem tem mesada familiar ou quem é financiado por fora. O trabalhador comum, que precisa pagar aluguel e comprar comida, não pode assumir um cargo de direção nessas condições. Ao dizer que o trabalho político não gera vínculo, eles elitizam a política, eles criam uma barreira censitária invisível. A política é para quem pode pagar para fazê-la. Isso garante que a direção do partido seja homogeneamente burguesa. Não haverá um operário, uma professora ou um enfermeiro na direção desse partido, porque eles não têm como sobreviver nessa estrutura. A precarização começa em casa para garantir que a casa continue sendo um clube exclusivo da elite. Na ciência forense, a ausência de evidência também é evidência. O que foi apagado da cena do crime? O que o Partido Missão se recusa terminantemente a falar? Olhem para o documento. As tarjas pretas escondem os conceitos que explicam a realidade brasileira. Luta de classes, imperialismo, taxação de grandes fortunas, dívida pública, reforma agrária. Por que esses termos foram ocultados? Porque falar da estrutura real do poder anularia a farsa da gestão neutra. Se eles falassem em imperialismo, teriam que admitir que o desenvolvimento que prometem é subordinado aos interesses dos Estados Unidos e da Europa. Se falassem em dívida pública, teriam que admitir que quase metade do orçamento federal vai para pagar juros para banqueiros e não para gastos ineficientes. Se falassem em reforma agrária, teriam que enfrentar o agronegócio predatório que financia a direita. Eles substituem esses termos estruturais por termos vazios. Sinergia, inovação, governança. É uma nova língua orwelliana desenhada para impedir que você pense sobre as causas reais da sua pobreza. O silêncio deles sobre a taxação de grandes fortunas é ensurdecedor num país onde 5 bilionários têm mais riqueza que a metade mais pobre da população. Ocultar esses temas é a confissão de que eles não querem resolver os problemas do Brasil. Eles apenas querem gerenciar a barbárie de forma lucrativa. Vamos sair da teoria e fazer um teste de estresse. Vamos colocar esse estatuto na vida real. Imaginem uma operadora de caixa. Vamos chamá-la de Ana. Ana está endividada. Os juros do cartão de crédito no Brasil, graças à liberdade econômica dos bancos, passam de 400% ao ano. Ela trabalha muito, ganha pouco e vê no Partido Missão a promessa de desenvolvimento e fim dos privilégios. Ela pensa, vou me filiar, eles vão acabar com a mamata dos políticos e minha vida vai melhorar. O que acontece quando Ana entra na máquina? O partido defende o caráter liberal, artigo 2. Isso significa que eles vão votar contra o limite de juros do cartão dela, porque o mercado deve se regular. Isso significa que eles vão votar a favor de uma reforma que permite que o patrão da Ana parcele as férias dela em 10 vezes ou reduza o horário de almoço, porque isso é moderno. Isso significa que se Ana precisar de creche para o filho, ela vai encontrar uma creche pública sucateada porque o partido defende teto de gastos. Ana paga para legitimar a própria exploração.
Ela está militando por um partido que defende o torno que a esmaga. Essa é a tragédia da alienação. O discurso técnico seduz a vítima para que ela defenda o algoz. O desenvolvimento prometido vai para o acionista do supermercado onde ela trabalha, não para ela. Chegamos ao núcleo da contradição. O sistema do Partido Missão entra em curto-circuito quando cruzamos as evidências. De um lado, o artigo 2º prega aos quatro ventos o combate a privilégios. É o slogan, a marca, o grito de guerra. Do outro lado, o artigo 30 institui uma aristocracia de membros natos intocáveis. E o artigo 21 cria uma academia que dá preferência aos seus formandos na escolha de candidatos. Vejam o esquema. Eles criaram um curso pago, a academia, a fundação, e quem faz esse curso tem preferência para ser candidato. Ou seja, pay to play, pague para jogar. Isso não é meritocracia, é censitocracia. É o governo de quem pode pagar. A contradição é clara. O privilégio é inaceitável, a menos que seja o deles. Eles combatem o privilégio do servidor público que ganha 3 salários mínimos, mas protegem o privilégio do fundador do partido que tem cadeira cativa e do doador de campanha que compra a vaga de candidato através dos cursos da academia. É um sistema feudal com verniz de startup. Eles vendem a ideia de que qualquer um pode chegar lá, mas as regras do jogo, evidências 1, 2 e 3, são desenhadas para garantir que apenas os escolhidos, os que têm capital financeiro e cultural, comandem o espetáculo. É a meritocracia de herdeiros. Diante de tamanha sofisticação na manipulação, qual é a nossa defesa? Qual é a vacina contra esse vírus ideológico? A leitura recomendada hoje é O Estado e a Revolução, de Vladimir Lenin. Por que ler um livro de 1917 para entender um partido de 2025? Porque Lenin dissecou a natureza do Estado melhor do que qualquer consultor da Faria Lima. Lenin nos ensina que o Estado não é neutro. O Estado é um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. As instituições democráticas burguesas, por mais modernas que pareçam, são só a melhor carapaça possível para o capitalismo. Ao ler Lenin, você entende que não adianta disputar por dentro um partido como o Missão. Não adianta acreditar que uma boa gestão vai resolver o conflito entre capital e trabalho. O Estado burguês e seus partidos satélites, como este, existem para garantir a reprodução do capital, não o bem-estar social. Essa leitura é a vacina para entender que, por mais técnico e humano que esse partido se pinte, ele é um instrumento de ditadura do capital. Não se negocia com quem quer te vender, se organiza contra ele. A gestão técnica é o eufemismo para a administração eficiente da sua miséria. Chegamos ao fim do nosso inquérito. O veredito sobre o partido Missão é claro. Classificação do delito? Lixo neoliberal. Natureza? Instrumento político do capital financeiro. Não estamos diante de uma novidade, mas de uma reciclagem. É o velho liberalismo que sempre odiou o povo, vestindo calça jeans e falando em propósito. A sentença para nós, da classe trabalhadora, não é ignorá-los, mas dissecá-los. Use este vídeo, use este dossiê como material didático. Quando alguém vier te falar sobre gestão eficiente e fim da ideologia, mostre as evidências, mostre quem paga a conta, mostre as contradições. Identificar as táticas do inimigo de classe é o primeiro passo para derrotá-lo. Dossiê encerrado. A realidade é dura, mas a nossa análise tem que ser mais dura ainda. Se você acredita no meu trabalho e deseja me apoiar, visite meu link na descrição desse vídeo. Sigo desmontando narrativas e ensinando economia política aqui no YouTube. Maria Economista desliga.